Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 38 com o tema Pregações. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Vamos iniciar ouvindo o capítulo, o trecho do Evangelho, o comentário de Emmanuel a respeito desse trecho e depois a gente vai tentar ampliar um pouquinho esse estudo. Então, pregações. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação do seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Pensando sobre esse capítulo, sobre esse pequeno trecho em que Jesus fala que veio para pregar, e quando Emmanuel nos esclarece também que, por pregação, Jesus não queria somente dizer que vinha falar ou trazer o Evangelho, a Boa Nova. Jesus veio viver a mensagem até o sacrifício, até o seu testemunho final, quando deu a sua vida para mostrar, para demonstrar a nós que a vida física é uma vida passageira, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Por isso, Jesus coloca que ele veio pregar, ele veio para isso, mas não é só falar, é viver, é dar o seu testemunho, mesmo o testemunho do sacrifício, o sagrado ofício
que nos impele a, dentro de uma vida de princípios, de orientação espiritual, viver por esses princípios, dar o seu testemunho. E aí nós lembramos que Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem com uma única palavra: Jesus. Jesus é esse modelo, guia, exemplo. Porque Jesus trouxe os ensinamentos e viveu esses ensinamentos. Por isso, a história da humanidade, ela tem antes de Jesus e depois de Jesus. Nós precisamos lembrar que Jesus era um espírito preparado, evoluído, é um espírito de luz, co-criador com Deus, governador do nosso planeta, quem sabe já do nosso sistema. Mas se ele trouxe a mensagem há mais de 2000 anos atrás, é porque nós, como seres humanos, habitantes do planeta Terra, já temos condições de viver a mensagem que nós escolhemos, professar o ensinamento que nós escolhemos, sem nos dar permissão a simplesmente falar como palavras ocas, como palavras vazias. Se nós escolhemos seguir Jesus, se nós escolhemos ouvi-lo e viver através dos seus ensinamentos, é certo que nós temos que dar também o nosso testemunho, porque ele, como nosso exemplo, deu o seu testemunho. Então, se nós falamos em amar, que não sejam palavras ocas, que nós amemos. Talvez não na amplitude que o sentimento amor, sentimento incondicional de amar, talvez não nessa amplitude a gente já consiga, mas a gente tem que dar os primeiros passos. A gente tem que olhar o outro com ternura, com compaixão e, quiçá, com empatia, compreendendo que, estando no lugar do outro, talvez nós não tivéssemos outra atitude. Então, assim, nós vamos aprendendo, dando os passos do nosso testemunho. Quando Jesus fala em perdoar, que ensinamento maravilhoso ele nos trouxe, que nós perdoemos sempre, até perdermos a conta. Então, nós temos que iniciar o processo do perdão, do nosso testemunho, perdoando pequenas situações diárias que nos acontecem, pequenas situações do nosso cotidiano, que muitas vezes são coisas muito poucas diante de tantas outras que nos ocorrem na vida. Então, nós temos condições, sim, de não usar os púlpitos, as cátedras, as tribunas para simplesmente falar, mas usemos a nossa vida cotidianamente, diariamente, para viver aquilo que nós estamos buscando como verdade para a nossa vida. Claro que em todas as formas que nós nos expressarmos pelo bem, vai ser útil. Falar uma palavra amiga, dar o consolo para alguém, orientar alguém, ensinar outra alguém é muito importante. Mas junto com essa forma de se comunicar, é importante que a pessoa faça. É importante que nós façamos ser, fazer, aprender,
São verbos, são ações, são situações que precisam da complementação umas das outras para que nós encontremos a nossa integralidade, para que nós não sejamos ocos, vazios, fúteis, para que nós tenhamos conteúdos, para que nós sejamos bons exemplos. Se eu não me engano, é de Madre Teresa que diz que muitas vezes nós somos o evangelho na vida de alguém porque ele não tem noção do que seja o evangelho de Jesus. Então é pelo nosso ensinamento, é pelo nosso exemplo que essa pessoa vai compreender um gesto de bondade, um gesto de cuidado, um gesto de tolerância, de amor, de perdão, de benevolência, de caridade. Então, quando Jesus fala, ele também vive. E por isso, nós temos antes de Jesus e depois de Jesus. Ele foi um divisor de águas. Ele viveu, ele demonstrou, ele conviveu com aquelas pessoas da sua comunidade e pregou, demonstrando todo o amor para o qual ele veio, até o momento do seu sacrifício. Então ele deu o seu testemunho vivo, desde o primeiro momento em que ele esteve cumprindo com o seu mandato na terra, até o momento final, o momento em que ele, na cruz, perdoou aqueles que estavam lhe trazendo todo aquela dor, aquela partida, mas ainda depois, quando ele retorna e mostra a vida espiritual, quando ele convive mais uns dias junto dos seus apóstolos, pregando para aquela comunidade e realmente trazendo os ensinamentos de que a vida continua, que é importante que nós compreendamos que a vida espiritual é a vida verdadeira, ali ele consagrou, ali ele realmente mostrou a vida verdadeira e por isso ele é o divisor da humanidade entre o antes e o depois do Cristo. E aí Emmanuel fala que no momento do Calvário ele vestia uma túnica sem costura, isto é, não havia remendos, ele foi uma pessoa íntegra, ele foi uma pessoa correta, que viveu e por isso ele é o nosso modelo e guia. E quando nós utilizamos a nossa fala e não praticamos, quando nós, especialmente que estamos falando para viver a mensagem do Cristo, e se nós não fazemos da mesma forma, nós damos a entender que nossas palavras não têm valor. E por isso, nós devemos também buscar essa integridade. Devemos também buscar a vivência daquilo que nós professamos. Então, meus irmãos, Jesus pregou, viveu, testemunhou e é o nosso modelo e guia. Que possamos viver como ele. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 39 aqui na web rádio divulgar.net. Muita paz para todos.